Bom dia, pessoal. Como passamos as eleições, como tivemos agora esse momento significativo, é dado como um dos mais importantes da democracia, mas é uma democracia, digamos, como o próprio Bobbio, que é um autor italiano que estudou bastante essa questão, foi senador, teve um papel muito importante no período recente do pensamento jurídico, mas também político. Então, o Bobbio caracteriza a democracia por uma participação não somente nos momentos de eleição, mas na vida cotidiana do cidadão. E é interessante, por exemplo, a Itália tem plebiscito com muita frequência, tem consultas, sobretudo os cidadãos, com bastante frequência, né? O que mostra que a eleição é um momento da democracia. Mas eu gostaria de, já que lembramos a origem da cidadania na etapa anterior, de lembrar um pouco a origem da cidadania moderna, né? Então, se tivemos lá o surgimento da Grécia, que é o tempo antigo todo, e a ideia de cidadão, e então na época político, e depois passa a cidadania com os romanos, mas como que permanece adormecida durante a Idade Média, e quando temos regimes bastante autoritários, regimes feudais, e depois mesmo após a Idade Média, com o crescimento dos Estados modernos, surgimento dos Estados modernos, também são estados extremamente centralizadores e autoritários, e caminhamos para aquilo que foi chamado o absolutismo iluministas, ou o iluminismo absolutista, em que os reis se autoproclamavam como representantes do poder divino e que se atribuíam todo o poder a si próprios. Nesse contexto, começam a surgir pensadores chamados pensadores liberais. Então, entre esses pensadores liberais, vai um longo tempo. Por exemplo, nós temos Hobbes na Inglaterra, Locke também na Inglaterra, né? Mas depois, só no século XVIII, lá adiante, nós temos, por exemplo, na França, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, né? Que são os chamados pais do liberalismo moderno. E então, um período longo, até se desenvolveu uma ideia de um Estado moderno, basicamente aquilo que vai desembocar nas repúblicas. E por estranho que pareça, a primeira república dos tempos modernos nasce fora da Europa, né? Então são os Estados Unidos aí da América do Norte, que em 4 de julho de 1776 proclamam sua independência e se proclamam já como república, né? Então a primeira república dos tempos modernos vai nascer fora da Europa, embora toda a concepção e todo o ideal da cidadania seja ser concebido dentro pelos filósofos liberais europeus. Quais são as bases do liberalismo, né? O liberalismo se assenta, entre outras coisas, né? Então na ideia de liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade na cultura, liberdade de educação, portanto, liberdade em todos os campos. E num primeiro momento, a ideia de liberdade se acentuou muito mais a liberdade econômica. É o início da Revolução Industrial, chamada Revolução Industrial aí na Inglaterra, o desenvolvimento industrial na Europa, especialmente na Inglaterra, França, parte da Alemanha, um pouco na Espanha, e quer-se a liberdade de comércio, né? E essa liberdade de comércio significa aquilo que se tornou um clássico, um pensamento que identifica profundamente o liberalismo, que é laissez-faire, laissez-passer. Deixar fazer o quê? Deixar fazer, tanto a gente pode empregar esse deixar, laisser com o R ou laisser com Z, que é laisser, então com Z, é deixar passar e deixar fazer, né? Então, essa ideia do liberalismo que nasce econômico para circular as novas mercadorias que tinham que pagar taxas alfandegárias em cada esquina, cada rio, cada curva e cada estrada. Tínhamos ali uma pequena alfândega que cobravam, então, digamos, um pedágio para a circulação das mercadorias. Então, o que os liberais econômicos querem? Aí, claro que Adam Smith está por trás disso, por exemplo, né? É a liberdade de circulação de mercadorias, claro, e liberdade de circulação de pessoas também, porque a mão de obra também se torna mais interessante e mais importante nesse momento.
Então, primeiro, a liberdade de fazer, liberdade de construir, liberdade de produzir, liberdade de vender e liberdade de preços, né? Então, aí, essa concepção, digamos, que está nessa fase do mercantilismo e é uma das bases, portanto, do liberalismo. Depois, claro, então, também uma outra ideia profundamente liberal é a ideia de igualdade, né? A igualdade, aí vários autores falam, nascemos todos iguais, né? Todos nascemos iguais. Então, portanto, isso abole com a questão fundamental, que é a questão do direito de sangue. Se todos somos iguais, não há distinção de origem. E, portanto, aí erradica-se um princípio basilar, um pilar das monarquias, que era o peso da sua origem. Se somos todos iguais, não há distinção entre príncipes, princesas, reis, rainhas portanto, cidadãos. E aí, então, aí vem a outra, pela condição humana, se é cidadão. E, portanto, isso nivela a todos, coloca no mesmo patamar, né? E vai erodindo aí um dos pilares, a base da monarquia, que era a origem de sangue. E depois, o outro pilar também do liberalismo é a própria ideia do indivíduo, né? O indivíduo, aí o indivíduo é sujeito, né? E, de fato, então, cada um portanto, tem o direito de cidadania. E, portanto, cada indivíduo não é simplesmente um súdito, mas é um cidadão. E essa ideia de cidadão, então, portanto, é muito importante. Então, se não é que todos temos direitos iguais, nascemos iguais, por que não termos um Estado igual? E se temos liberdade, então essa ideia de igualdade, de liberdade, vai calcar fundamentalmente a origem da cidadania moderna, né? E também, então, esses princípios aí do liberalismo fazem com que, então, nós tenhamos como elemento fundante, digamos assim, da cidadania, o princípio de todos nascem com direitos. E aí, então, vamos ter, então, lá, por exemplo, as declarações dos direitos do homem e do cidadão, ali em 26 de agosto de 1789, na França, portanto, já lá no final do século XVIII, ou a declaração dos direitos do cidadão, aí, dos direitos da Virgínia, de 1776, nos Estados Unidos, né? E aí, portanto, esses elementos que vão sendo as bases da cidadania moderna. E então a cidadania moderna vai depois caminhar rapidamente e forçar a criação de um outro Estado que com bases, portanto, com bases nos princípios gerais. Cabe também destacar que um outro princípio fundamental do liberalismo e que vai dar todo o suporte econômico é o princípio da propriedade. Todos têm direito a ser proprietários. Claro que esse é um princípio que é aplicado de um modo muito diferente depois, mas serão os proprietários que darão suporte à construção do chamado dos Estados modernos e, portanto, os proprietários vão, claro, aí justificar como direito de todos. Todos têm direito à propriedade, em contraposição ao modelo feudal, né, que ainda tem raízes e que tinha raízes profundas que permaneceram durante séculos. Então, com a propriedade, e especialmente, então, todos têm a propriedade privada. Então, numa sociedade de escravos, numa sociedade de monopólio, numa sociedade monárquica, esses princípios aí têm um papel fundamental e esses é que vão, digamos, fundamentar e nelas vai se assentar a cidadania moderna, né?
Então, a cidadania moderna é a retomada de alguns princípios históricos, mas revistos um outro conceito, embasado por uma nova classe social que vai assumir esse pensamento, que é a burguesia. Mas, então, esse só para situarmos um pouco como nasce a cidadania moderna em século XVII e XVIII. E que, depois, claro, depois ela vai se implantar através das repúblicas. E, por exemplo, nós temos na América Latina, todos serão repúblicas, com exceção de um país que vai ter um império, que vai ser o Brasil. Mas isso fica para uma outra. Então, nessa época E aí, claro, cada estado vai determinar o que é cidadania e as formas de participação. Cada estado faz isso a seu modo, determina a seu modo, e daí tem toda essa diversidade de fóruns das repúblicas contemporâneas e os diferentes papéis dos estados e as próprias repúblicas aí com um sistema de organização muito próprio, muitas delas divididas em estados, outras em províncias, com uma variação muito grande do processo de decisão interna. Mas será um sistema fundamentalmente dividido por aquilo que Montesquieu planejou, que é um sistema de poder executivo, legislativo e judiciário. Mas isso é para uma próxima. Abraço, gente, boa semana, e que os eleitos sejam dignos das funções para